Bets, aposta ou armadilha? O que são bets? As bets são plataformas de apostas online onde você pode apostar seu dinheiro em resultados de jogos, esportes e até em sorteios aleatórios. Jogos como tigrinhos, macaquinhos e aviõezinhos atraem milhares de jogadores todos os dias. Eles parecem divertidos e simples de usar, com gráficos coloridos e sons chamativos, mas o que muitos não sabem é que essas plataformas são projetadas para garantir lucro para os operadores. E isso significa que as chances nem sempre estão a seu favor. O problema surge quando o jogador, motivado pela euforia de pequenas vitórias, começa a apostar quantias maiores. O ciclo de perda e recuperação se intensifica e é nesse momento que muitos acabam perdendo o controle. Jogadores viciados relatam que a sensação de ganhar os prende, mas ao mesmo tempo, as perdas os levam a tomar decisões desesperadas. Muitos jogadores que ficam viciados em jogos de azar, como as bets, acabam penhorando bens valiosos, como a própria casa, na tentativa de continuar apostando e recuperar suas perdas. Em outros casos, eles recorrem a empréstimos com juros altíssimos, muitas vezes de instituições ou pessoas que se aproveitam do desespero dos apostadores. Essas taxas exorbitantes aumentam ainda mais as dívidas, fazendo com que o jogador fique preso em uma espiral de perdas e cobranças, pensando que pode reverter a maré de azar. Mas na grande maioria das vezes, isso leva a uma espiral ainda mais destrutiva. O resultado? Muitas dessas pessoas acabam perdendo tudo. Casas, carros, economias de uma vida inteira, tudo vai embora em um piscar de olhos. É uma história triste e muito comum entre aqueles que entram no vício dos jogos de azar. As bets, assim como outros jogos, podem transformar vidas, mas não de forma positiva, a menos que a pessoa consiga perceber o ciclo destrutivo antes de chegar ao fundo do poço. E o que era apenas um jogo divertido se transforma em uma tragédia pessoal, com consequências que afetam não só o jogador, mas sua família, sua vida financeira e sua saúde mental. Padrões emocionais e o impacto das bets. O que começa como entretenimento, muitas vezes, se transforma em algo muito mais profundo e perigoso. As bets não são apenas uma questão financeira. Elas tocam padrões emocionais de busca por gratificação imediata e fuga de problemas. Jogar oferece uma ilusão de controle em meio ao caos da vida. Para muitos, as bets representam uma maneira de escapar de tensões emocionais e problemas da vida real. O ciclo de vitórias rápidas e perdas controladas. Inicialmente parece uma solução perfeita para o desconforto emocional, mas o vício começa exatamente quando a pessoa perde o controle dessa ilusão. A legalização das bets no Brasil. O governo brasileiro está avançando com planos para legalizar as bets em todo o país. A ideia é aumentar a arrecadação de impostos e formalizar um mercado que já existe de forma clandestina. A legalização das bets promete injetar bilhões na economia e oferecendo uma nova fonte de receita para o governo. Mas enquanto os números impressionam, muitos se perguntam, a que custo? Especialistas alertam que a legalização pode aumentar significativamente o número de viciados em jogos de azar, especialmente entre os mais vulneráveis que veem nas bets uma solução rápida para problemas financeiros. O perigo do vício e como se proteger. Se você ou alguém que conhece está se envolvendo demais com as bets, é fundamental reconhecer os sinais de vício. Ele se manifesta quando a pessoa começa a perder o controle, apostando quantias que não pode perder e sofrendo consequências financeiras e emocionais graves. A boa notícia é que é possível romper esse ciclo. Existem programas de apoio e formas de evitar que o vício se instale.
Aqui estão algumas dicas práticas para ajudar a vencer o vício em jogos de azar. Proteção. Começa em casa. Proteja seus filhos do vício em jogos de azar. A ascensão dos jogos de azar online, como tigrinhos, macaquinhos e aviõezinhos, representa um novo risco que muitos pais desconhecem. Esses jogos são elaborados para parecerem inofensivos e até divertidos, com gráficos coloridos e mecânicos envolventes que atraem a curiosidade dos mais jovens. No entanto, o perigo real está na natureza dependente dessas plataformas, que podem rapidamente prender adolescentes num ciclo prejudicial de apostas e perdas financeiras. Os adolescentes estão em uma fase da vida marcada pela busca por desafios e por experiências emocionantes. A promessa de ganhar dinheiro rápido e a adrenalina das apostas criam um cenário perfeito para que eles se envolvam, sem perceber os riscos que enfrentam. Além disso, muitos adolescentes não possuem maturidade suficiente para entender as consequências a longo prazo de suas ações, o que os torna ainda mais suscetíveis ao vício. Como identificar se seu filho pode estar jogando online? Os pais precisam estar atentos a sinais sutis e mudanças de comportamento que podem indicar envolvimento com jogos de azar online. A seguir, algumas maneiras de identificar se seu filho está jogando. Mudanças de comportamento. Um dos primeiros sinais de que algo está errado pode ser uma mudança repentina de comportamento. Se seu filho se tornar mais irritado, ansioso ou desinteressado por atividades que antes gostava, como esportes ou estudos, isso pode ser um alerta. O jogo de azar pode gerar ansiedade e frustração, principalmente em momentos de perda, impactando o emocional do adolescente. Desaparecimento de dinheiro ou pedidos solicitados por mais. Se somas de dinheiro começam a sumir sem explicação, ou se seu filho começa a pedir dinheiro com mais frequência, alegando ter gasto tudo rapidamente, isso pode ser um sinal de que está apostando. Outra forma comum é o uso de cartões de crédito dos pais para financiar essas apostas, algo que pode passar despercebido em faturas longas. Uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Preste atenção ao tempo que seu filho passa em frente a dispositivos como celulares e computadores. Se ele está usando métodos excessivos, especialmente em sites de jogos ou aplicativos de apostas, é importante investigar. Muitos desses jogos são acessíveis via aplicativos discretos ou até redes sociais, o que torna difícil para os pais identificarem de imediato o problema. Separação de atividades. Um comportamento comum entre adolescentes que estão envolvidos com algo problemático é a tentativa de esconder suas atividades. Se seu filho fecha rapidamente janelas no computador ou muda de tela quando você entra no quarto, isso pode ser um sinal de alerta. A transparência em relação ao que eles estão fazendo online é fundamental, e a falta dela pode indicar que algo errado está acontecendo. O que os pais podem fazer para proteger seus filhos? Diante desse cenário, é fundamental que os pais adotem uma postura proativa para proteger seus filhos do vício em jogos de azar. Aqui estão algumas medidas que podem ajudar. Diálogo aberto e honesto. Uma conversa é o primeiro passo para a prevenção. Explique aos seus filhos os perigos do vício em jogos de azar, destacando as consequências financeiras e emocionais. Fale sobre o impacto que esse tipo de comportamento pode ter em suas vidas futuras e como isso pode afetar suas relações familiares e sociais. Estabeleça regras claras para o uso de dispositivos. Defina limites de tempo e monitore o uso de dispositivos eletrônicos. Isso pode incluir verificar quais sites estão sendo acessados e quais aplicativos estão instalados. Softwares de controle parental também podem ser uma ferramenta útil para ajudar a limitar o acesso a plataformas de jogos de azar. Ensine sobre a gestão financeira desde cedo. Eduque seus filhos sobre a importância do dinheiro e como ele deve ser administrado de forma responsável. Isso pode reduzir a tentativa de apostar dinheiro em busca de um ganho rápido, ajudando-os a entender o valor de economizar e gastar de forma consciente. Monitore transações financeiras. Fique atento a compras não autorizadas ou movimentações financeiras estranhas, especialmente envolvendo plataformas de pagamento ou cartões de crédito. Ao menor sinal de algo suspeito, investigue e questione. Procure ajuda profissional se necessário. Se seu filho já está envolvido com jogos de azar e você não consegue lidar com a situação sozinho, não hesite em procurar ajuda profissional.
Existem terapeutas e conselheiros especializados em tratar relacionamentos em jogos de azar, que podem ajudar tanto o adolescente quanto a família a entender o problema e encontrar soluções. Além disso, há programas de apoio e grupos voltados para jovens com dependência em jogos, onde eles podem compartilhar suas experiências e aprender a superar a dependência com o suporte de pessoas que passaram por situações semelhantes. Blindando nossos filhos. A luta contra o vício em jogos. Proteger os adolescentes do vício em jogos de azar é um desafio crescente em um mundo cada vez mais conectado. Os pais desempenham um papel essencial na prevenção, monitoramento e intervenção precoce. Manter um diálogo aberto, educar sobre os riscos e estar atento aos sinais de alerta são passos importantes para garantir que seus filhos naveguem com segurança pelo mundo digital e evitem armadilhas perigosas, como as bets. Lembre-se, ao adotar uma postura ativa e informada, você pode proteger seu filho e ajudá-lo a construir uma relação saudável com a tecnologia e o dinheiro. Exemplos práticos para vencer o vício em jogos. Reconheça os sinais de alerta cedo. Se você perceber que está começando a apostar mais do que pode perder ou sentir ansiedade por causa das apostas, é hora de parar e reavaliar. Estabeleça limites financeiros e de tempo. Defina um orçamento que você está disposto a gastar e respeite-o. Nunca aposte mais do que pode perder e defina um tempo limite para suas atividades de jogo. Procure apoio profissional. Grupos como Jogadores Anônimos são excelentes para quem quer parar de apostar e recuperar o controle de sua vida. Terapia também é uma opção importante para enfrentar os gatilhos emocionais. Fortaleça seus laços sociais. Converse com familiares e amigos sobre o que você está passando. O apoio deles pode ser fundamental para superar a fase difícil. É importante entender que, com o apoio certo, é possível se libertar desse ciclo destrutivo. O jogo só deve ser uma diversão, não um meio de arruinar sua vida. Último aviso: não caia nessa armadilha. As bets podem parecer uma oportunidade de ganho fácil, mas os riscos são altos demais. Antes de apostar, pense 2 vezes. Vale a pena arriscar sua vida financeira e emocional por uma chance tão pequena de ganhar? Se você quer entender mais sobre como romper padrões destrutivos, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Junte-se a nós para quebrar as correntes que te prendem e abraçar novas possibilidades.